Bom, nós estamos então na última parte da disciplina História da Igreja, Cristianismo. A aula hoje vai ser a 10, a 11 e a 12. Mas como a semana passada a gente teve uma aula online, alguns estavam viajando e também era holiday, só que eu não podia parar com a grade, né, gente? Senão a gente atrasa para a semana que vem. Então a gente fecha hoje e eu vou dar ênfase agora para dar um recapitulado rapidinho numa parte da aula passada. Vocês sabem que desde o começo, essa obra de Deus, a igreja, ela é sustentada e motivada unicamente pelo Espírito Santo. Quando Jesus Cristo vai ser assunto, ele fala, eu vou, mas enviarei o Paráclito, né? Que no grego significa aquele que trabalha do lado. Então ele trabalhou do lado, o Espírito Santo tem trabalhado do lado da igreja, né? Inspirando a igreja, fazendo com que a igreja seja uma agência de Deus na Terra. Você vai ter, no início, Atos 2, aquele grande momento do Espírito Santo, que é a descida do Espírito Santo, o impacto da igreja. Aí, depois desse impacto, segue-se os sinais, milagres e a expansão do evangelho à Ásia Menor até o 3º, 4º século. Depois disso, o que vai acontecer? Uma série de miscelânea do político, né? No caso, o Constantino, aí vem aquela questão do Sacrosanto, a igreja bélica, olha, parece que o Espírito Santo deu uma afastada assim, ficou de longe olhando, usava alguns, mas ele retorna assim que Deus dá a graça de ser reformada a Escritura, não a Escritura, mas a forma de ver a Escritura que vem com a proposta, né, dos anabatistas, dos reformadores, luteranos e tal, aqui na Inglaterra com os puritanos em partes, né, não tudo, porque o puritano tinha uma parte política. Aí o Espírito Santo espera que haja uma reforma na Escritura, na forma de entender, e aí ele vem com a nova fase que eu chamo de quadrilátero paracletológico. Isso que é muito importante para nós aqui da nossa igreja, entender um pouco da nossa origem. Então, em casa, gente, eu vou colocar aqui no Speak, eu acho que vai ficar um quadro grande para vocês aí, vamos ver. Speak, eu acho que agora vai ficar um quadro grande aí. Ok? Fechem os seus áudios para ninguém tomar o meu espaço aqui no quadro. Ok, quadrilátero, não está na revista isso. Quadrilátero, paracletológico. Ó, não tem como não usar essas palavras, gente. Foi falado no começo da nossa aula que eu tinha que usar umas palavrinhas mais tranquilas, mas não tem como, a matéria é essa, quadrilátero paracletológico, que é 4 formas que o Espírito Santo atuou, muito importante esse momento da aula aqui. Em casa, vocês estão vendo o meu quadro aqui? Tá vendo, Viviane? Ok. Paracletológico. Paráclito, né? Paracletológico. Então, o Espírito Santo, ele começa agora uma obra muito profunda, porque vai despertar a missiologia. Ó, a primeira característica para receber o Espírito Santo é o arrependimento. A segunda característica são missões. Não tem como errar. O resultado imediato. Por exemplo, quando você vira a chave do carro, a ignição, ou você aperta o botão, né? O resultado imediato é o quê? Exatamente. Então não tem outro resultado. Não, aí não é na figura que eu quero fazer aqui, né, nessa ideia. A ideia é o seguinte, se é o movimento do Espírito Santo, pastor, como é que eu entendo que a nossa igreja tem o Espírito Santo? Se ela faz missões, se ela evangeliza, se ela comunica o Evangelho de Cristo. Né, pastor? Só me ajuda aí. Se ela começar a pregar prosperidade, triunfalismo, determinismo, que não seja isso, inclusive podia até ser essa aula cedo, a semana passada, que você pegar na mensagem nessa parte aqui. É muito interessante. Mas é verdade. O resultado imediato do arrependimento é avivamento. O resultado imediato do avivamento é missões. Então vamos lá. 1727 vai acontecer o primeiro movimento do Paráclito lógico ali. Você vai ter o avivamento morável. Avivamento morável. Ok? É o primeiro movimento do Espírito Santo de volta ao início do pentecostalismo, entendeu? O avivamento morável, da Morávia, ok? Vou explicar
para você direitinho isso aqui. O avivamento morável. Aí, do avivamento morável, você vai ter o avivamento wesleyano. Avivamento wesleyano. 1739. 1739, ok? Continuando aqui, 1741, você vai ter o grande despertamento, que é conhecido como The Great Awakening. Grande despertamento, que vai ser com Jonathan Edwards, em Connecticut, que é fruto do avivamento wesleyano, porque o Whitefield sai daqui, prega na Yale e desperta esse homem. Ele abala os Estados Unidos. Dia 4 de julho, 16 de julho, 4 de julho de 1741, o Edwards pregou a mensagem que abalou a América. Pecadores, quem sabe? Pecadores nas mãos do Deus irado. Essa mensagem abalou os Estados Unidos da Europa, da América. Em seguida, nós vamos ter 1741, é o grande despertamento. Aí você vai ter em 1835, você vai ter o movimento, isso é importante, hein? Movimento da santidade, que é o Holiness Movement. Movimento da santidade. Que vai acontecer em Nova York, na casa do Palmer e da Sarah. Eles começam a se reunir para uma oração para voltar ao pensamento wesleyano de santificação total, e aí começa um grande avivamento nos Estados Unidos. Movimento de santidade. E 1835. 1741, grande despertamento, ou Great Awakening. 1906, eu tenho o Pentecostes, o movimento pentecostal. Pentecostes, que vão surgir em dois lugares, assim, paralelo, né? Topeka, que é Kansas, e Rua Azusa, em Los Angeles. Topeka, né? Topeka. A Rua Azusa. Por isso que é o quadrilátero, porque em 4 fases o Espírito Santo desenvolve um trabalho excelente em relação à igreja. Então, deixa eu voltar aqui para vocês alguma coisa. 1727, nós vamos ter o Conde de Zinzendorf com um grupo de russitas que estavam correndo da perseguição da coroa austríaca. Por quê? Porque eles estavam conduídos com a morte de Hus na fogueira e carregando ainda os ideais da reforma. Era um grupo de 12 famílias, oriundas pelas montanhas, que hoje é a Alemanha, mas na época tinha a Morávia, a Boêmia, tinha a Prússia, eram outros nomes que tinham ali. Esse pessoal, ele é um rapaz chamado Cristiano Davi, que é o líder deles. Havia outros grupos também, esse é um grupo. Encontrou um pastor chamado pastor Ruth, R-O-T-H-E. Ele era o capelão de uma fazenda, aonde estava o... Ele era capelão de uma fazenda, onde tinha um conde que era o Zinzendorf, que era o último conde do período feudal. Ele era um fidalgo ainda, estava na transição, né? O pai dele era secretário de Estado de Dresden, tá? Esse Ruth falou com ele: ô
ô Conde, tem um pessoal aí que está correndo da coroa da Áustria, está precisando de apoio. Não, vamos acudir eles, coloca eles no local lá. Aí separou um local que eles apelidaram de Herhut, que é o refúgio secreto de Deus, ou abrigo secreto. Como isso se espalhou, vários outros grupos correndo de outras coroas, eles vinham se juntando a esse grupo. Só de cá está copiando. Eles vinham se juntando a este grupo e começou a ficar muita gente. E começou a dar muito problema, porque tinha anabatista no meio, tinha luterano, tinha reformado, tinha recém-católicos, então havia muita discordância. E aí o Conde fez uma carta chamada Carta Concórdia. Essa Carta Concórdia vai servir de base para os metodistas depois usar em suas conferências. Não essa carta, mas a ideia da carta. E o que acontece? Nesse grupo aqui, ele reuniu o pessoal, mandou acalmar as famílias, tal, não é bem assim, eu estou dando aqui lugar para vocês viverem, vamos viver em paz. Ele era diácono, ou ele era um ecônomo, né, da igreja de Bertel, tudo isso daquela parte da Alemanha. Ele era diácono lá. E falou com o pastor: olha, pastor, tem um grupo lá na minha fazenda que são crentes, estão correndo da perseguição aí, da coroa, né? Porque eu estou falando agora de luterano, porque o luterano, esse cara tinha um respaldo da dieta de Espira, em que os príncipes alemães fecharam com Lutero, e a igreja católica não tinha mais poder sobre eles. Então havia essa confusão, porque eram os católicos perseguindo os protestantes. Aí o pastor consentiu que eles fossem tomar Santa Ceia, esse grupo. Quando chegou no dia 16 de julho, aqui, eles estavam reunidos no culto. O Düsseldorf contou como foi o testemunho dele. Ele estava passando do Düsseldorf, eu já estive no Düsseldorf uma época, veio isso aí também, e ele viu uma igreja e uma frase assim escrita: morri por ti, o que fazes tu por mim? Ele começou a chorar, não conseguia dormir até que ele se converteu, e aí tornou-se esse homem de Deus. Ele contou essa história e chamou para cear. Nisso, um moraviano do grupo pediu a palavra. Falou: eu quero pedir perdão para aquele irmão, que eu ofendi aquele irmão. Irmão, eu te perdoo, irmão. Abraçou. A outra: eu também quero pedir perdão para esse irmão. E começou um movimento de perdão. E eles começaram a chorar. E uma contrição começou a envolver aquele momento. E aí a Santa Ceia virou um derramado do Espírito Santo naquele momento. Foi primeiro sinal. Isso sem falar aqui da Agnes, né? A Agnes vai acontecer aqui. Aqui foi o primeiro sinal de derramar de glossolalia do Espírito Santo sobre eles. E aí o Deus abençoou, que eles caíram por terra, chorando, caíram no chão. O culto não parou, encerrou-se a reunião de ceia e a oração continuou. Vararam o dia, outros chegavam da rua, os moradores que moravam perto vinham chegando, já caíam no Espírito Santo. Quando entravam na igreja, já começavam a chorar, confessar pecados. Incrível que toda oração era de pecado. Não havia reteté, pula-pula, tudo bem, mas o primeiro impacto era a confissão de pecados. A pessoa que estava: estou agonizando, eu preciso de Deus. Olha só o que aconteceu. Essa reunião virou 24 horas e o pastor teve que fazer mudanças do quadro de obreiros para tentar se conter o povo, não podia fechar a igreja. As crianças começaram a receber o Espírito Santo também, algumas crianças. E aí, essa reunião chamada moraviana, ela estendeu-se por 101 anos, sem parar, ininterruptamente, 24 horas por dia de unção. Eles foram responsáveis pela 12ª turma de missões que estava no navio de Simon no dia 14 de outubro de 1065, na passagem do Atlântico, quando o John Wesley estava lá. Ele foi tocado por Deus lá. O John Wesley foi nesse dia. Esse pessoal aqui chegaram a enviar 200 missões pelo mundo inteiro. E entre eles, alguns que se vendiam como escravos para evangelizar. A história é muito linda. Isso tem que ser outro dia para contar para vocês. Bom, esse grupo aqui, então, vai incentivar o avivamento wesleyano. No dia 1º de janeiro de 1719, o Wesley escreve no diário dele que Deus abençoou de uma maneira tão grande. Às 4 da manhã, eles rolavam no chão, gritavam, subiam nos bancos, pulavam e falavam em outros idiomas, né, que seria a glossolalia, a língua estranha. Aí você vai ter, logo desse avivamento aqui, desse aqui, do wesleyano, você vai ter uma indicação para cá, porque daqui sai o George Whitefield e ele vai pregar na Yale, que é uma universidade americana,
E na pregação dele, Deus usa ele de uma forma tão poderosa, no dia 18 de outubro de 1738. Isso. Aí ele vai ser usado por Deus de uma forma tão grande que durante 6 dias não teve aula na universidade. Os alunos caíam debaixo do poder de Deus. Para onde foi tudo isso, pastor? Né? Para onde foi tudo isso, meu Deus do céu? Eu queria que nós fizéssemos isso para que essa rua ninguém ficasse em pé aqui em volta da rodoviária. Pode chegar esse momento, né? Eles ficaram 6 dias sem ter aulas. Chegavam na universidade e eles caíam sentados na grama, sentados no banco, falando alguns em língua estranha, e sei lá, e era um movimento muito grande. Nessa reunião que ele pregou, Whitefield, o Jonathan Edwards estava, e estava o David Brennan, que tornou-se depois um missionário entre os índios. O Jonathan Edwards, no dia 8 de julho de 1741, lá em Enfield, eu estive lá, em São Pedra hoje, ele se levantou com muita unção e pregou 6 horas sem parar sobre pecadores nas mãos de Deus irado. O povo não sentiu o chão, o povo segurava nos bancos e se agarrava nas praças do templo, porque não sentia mais o chão, dado o poder de Deus. As pessoas que passavam em frente, elas caíam sentadas na calçada. Quando ele começava a pregar domingo de manhã, nas casas, as pessoas tomando café diziam: gente, vamos para a igreja. O pastor começou a pregar. Ele sentia a unção de Deus na cozinha. Eu estive na casa dele lá, eu estacionei o carro, saí com a minha câmerazinha. Aí tinha uma senhora, a primeira que passou, eu falei: excuse me, madame, please. Eu estou aqui procurando a história do Jonathan Edwards, ela, pecadores nas mãos do Deus irado, ela falou. Eu falei: é isso mesmo. Falou: ele foi pastor aqui, 23 anos, ele falou. 23 anos não teve um assassinato na cidade, não teve um roubo. O xerife a delegacia virou uma floricultura. Floricultura. O xerife ficava cuidando de planta, porque o homem de Deus estava lá pregando. Nós precisamos resgatar isso com muita urgência. Isso aqui eu não estou inventando, irmão, está no livro de história. Está registrado tudo isso aqui. Aí, quando acontece o grande despertamento, 1841, eu estou falando aqui, vai chegar agora aqui, vai chegar o Finney. O Finney em 1791, ele morre no ano que ele morre um ano depois que o Wesley, ele nasce um ano depois que o Wesley morre. Aí você vai ter aqui entre ele aqui, você vai ter o Dwight Lyman Moody, você vai ter o Charles Spurgeon, você vai ter, e aí vai ter uma lista aí. O grande despertamento começa aqui em 1841 e vai até 1805, quando começa o movimento de santidade. Esse movimento aqui, ele vai dar uma arrefecida aqui, porque nesse momento aqui, o metodismo está chegando na Inglaterra, nos Estados Unidos, também os peregrinos, aqui, 1760, chega os primeiros anabatistas lá em Plymouth, na Massachusetts, né? Então, mas aí, o que vai acontecer? Como cresce muito os crentes, nós vamos ter um período chamado período eletista, o eletismo. Eletismo é um período que acontece aqui que é sempre assim. Deus começa a fazer, abençoar, a coisa vira instituição, aí vira elite, aí destrói. É a mesma coisa. Hoje acontece isso. Eu te dou aí número, te dou congresso quando começaram aí com fogo na unção e terminando na fumaça. Começa no fogo e termina na fumaça. Porque começa no fogo, naquela bênção, aí se organiza, vira uma instituição e abafa o Espírito Santo. É a mesma coisa. Não tem que mudar. E aí, o eletismo vai cair. Nesse momento, um grupo em Nova York, o Palmer e a mulher dele, a Sarah, começa a fazer reuniões para resgatar a pregação wesleyana da inteira santificação. E essa reunião começa a atrair pessoas do mundo inteiro para essa reunião. E Deus começa a avivar de novo aquele movimento. O que vai acontecer? Vai acontecer aqui as reuniões campais, o que nós chamamos de retiro espiritual. Acontece ali. Aí começa a ênfase da busca do Espírito Santo, o derramar do Espírito Santo. Ele está tocando, ele está fazendo, as pessoas começam a se converter. Aqui vai nascer o apelo não existia. Aqui não tem apelo para o pecador vir à frente aceitando Jesus. Não havia. Os pregadores, aqui nesse momento, eles pregavam e tinha uma cadeirinha que era colocada lá do púlpito. Aqui mesmo aconteceu isso muitas vezes. Era posto a cadeirinha, o pregador sentava e dizia: quem ouviu a mensagem?
e está contrito, me procura aqui agora. E quem está confuso? É confuso e contrito. Pode vir. Os contritos, eles oravam e já encaminhavam para a igreja. Os confusos, eles atendiam para explicar. O Finney começou a pregar nos campos, né, em cima de palanques, de caixote, e aí começou a ver as cruzadas. O Billy Graham vai ser um fruto desse trabalho dele, o Murdoch, vários outros. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai... o Finney fala o seguinte, vamos fazer o banco dos contestados aqui então. Em vez de terminar o culto e ficar perguntando, né? Porque no tempo de Wesley tinha até as casas anexas ao tempo para as pessoas ir para lá para conversar. Hoje em dia o pregador prega e quer sair logo da igreja, né? Eles ficavam lá, ficavam até mais tempo na pregação. E aí o Finney, só vamos colocar os bancos aqui, quem se sentir contestado, vem para cá. Aí ele acabava o culto, o pessoal para lá e falava de novo, e o pessoal fazendo decisão. Até que ele falou assim, vamos arrancar os bancos. Quem quiser vir a Cristo, entregar seu coração, vem à frente. Aí nasceu o apelo de rua que nós fazemos na igreja hoje. Por isso que a igreja histórica não faz apelo direito assim como a gente faz, que a nossa linha pentecostal, porque não era costume historicamente deles fazer, entendeu? Então nasce aqui, esse movimento aqui vai ser responsável pela segunda leva de missões do mundo, porque nesse período aqui, um pouquinho para cá aqui no meio, até aqui tem um período de missões. Aqui você vai ter o William Carey, que é o pai das missões modernas, o Smith Wigglesworth, vários que vão constar aqui. Daqui para frente, você vai ter um novo movimento missionário, oriundo da santidade. Mas são movimentos que serão denominacionais. Você vai ter a Igreja de Santidade, você vai ter aqui a Holiness, né? Você vai ter a Igreja de Deus, do Ministério Andes, do Ministério Cleveland, você vai ter a Nazareno, que vai nascer nessa época aqui também, a Metodista Episcopal do Sul, depois se divide com a Guerra de Secessão e fica mandando missionários pelo norte e pelo sul, chega no Brasil em 1885. Então, aqui esse movimento, igual eu falei, tudo que vem do Espírito Santo, o resultado é missões. É incrível, rapaz. É incrível. O despertar do Espírito Santo é missões. E aí, esse movimento vai continuar, ele vai desaguar aqui em 1906. Aqui nós temos duas situações interessantes. Primeiro, eu tenho um lugar chamado Topeka, que fica em Kansas, onde um professor, o Parham, falava que, ele começou a dizer a tese de que era possível, hoje em dia, falar em língua estranha. Havia lá alguns alunos entre eles o Gunnar Wingren, que era um batista de Chicago. Também outros alunos lá. Ele falou, vou viajar aí na semana, e os alunos fazem um trabalho para mim de escola, falando sobre a glossolalia, sobre o Espírito Santo, descido e tal, e fizeram. Quando ele voltou, havia um movimento, porque uma jovem chamada Agnes Osman, ela começou no fundo da sala a falar em línguas estranhas. E eles ouviram pela primeira vez alguém falando em línguas estranhas. Do lado de fora da classe, tinha um pregador negro, que era o Seymour, não estava dentro porque eram as leis da segregação daquela época. A igreja também participou disso, infelizmente, né? Ele estava ouvindo essa mensagem. E o Gunnar Wingren estava lá dentro. Ambos saíram falando sobre isso, onde eles iam. O Gunnar Wingren foi a Chicago e encontrou um amigo dele chamado Daniel Berg. E comentaram os dois sobre o que tinha acontecido lá com o Parham. E eles vieram, então, para Los Angeles, onde estava acontecendo mais movimento. O Seymour, que era um pregador, ele alugou um salão, que era de uma igreja metodista africana, que tinha sido queimado, um galpão, deu uma reformada e começou a pregar ali. O Daniel passou por lá, o Vingo passou por lá, e tiveram uma visão do mapa, né, um lugar chamado Belém. Acharam que era Belém da Judéia, mas era do Brasil. Eles vieram para o Brasil, chegaram, aí a Assembleia de Deus vai começar o que, pastor? 1911, 1910, né? Por aí, né? Eles chegam no Brasil sem falar nada de português, sentam numa praça lá. Olha, eles chegaram no navio, os dois, sem falar em português, impulsionados pelo Espírito Santo. Sentam numa pracinha lá em cima, eu estive lá, aí o Gunnar sentou assim, eu vim com aquela malinha, um calor desgraçado, porque Belém, né? Ficaram assim olhando para o outro, o pessoal falando português, eles não estão entendendo nada. Me veio um papel rolando no ar, assim, ó, batendo na perna do Gunnar Wingren. Ficou colado o papel. Uma folha. Quando ele tirou o papel, era o boletim da Igreja Metodista do pastor Justo Nelson. Quando ele falou Justus Nelson, ele é americano. Foi para lá, aí pronto, falava a língua dele, né, o inglês, e tal. O Justo Nelson falou assim, ó, vou te apresentar. Você é da onde? Eu sou de Chicago.
da Igreja Batista, vai estar no avivamento, Deus mandou ir para cá, me deu revelação e tal. E começou a dar para ele dicas de como aprender o português. E aí, leva o Gunnar Wing na casa da irmã Albuquerque, Celina de Albuquerque. Maria Celina de Albuquerque, então tá batendo aí. E lá ele fica hospedado, que ele era batista, tinha um grupo lá de batistas que se reuniam lá. Mas teve um dia que não teve condição. Deus mandou a graça, desceu o Espírito Santo sobre eles, ninguém pôde segurar o movimento, e aí nascia a Igreja Assembleia de Deus, que foi a porta de Deus, né, entre outras, para o movimento pentecostal. O pentecostalismo nasce, então, em 1906, ele se expande até 1915 como uma fonte primária. Depois desse período, você vai ter mais duas ondas, 1940, 1960, algumas igrejas que surge esse movimento do movimento do Espírito Santo. Entre elas, a antiga Cruzada Nacional de Evangelização, que hoje é a quadrangular, com o missionário americano que veio com tendas, fazendo aqueles trabalhos de banda no Brasil, na rua, com passeata e tal, tocando igual fazia aqui, né? Aliás, nos Estados Unidos. Você vai ter, na década de 60, o nascimento das igrejas históricas, por exemplo, o Ernesto Nini, o Edmilson Cabral, com o G7 Carvalho pela Igreja Metodista, o Toninho, a Igreja Batista Renovada, que é uma grande igreja, o Stanley Jones, que também incentivou aquele primeiro momento. Aí você vai ter algumas igrejas históricas sendo renovadas, no caso da Presbiteriana, a Batista, a Metodista. A terceira onda termina ali em 1960. Nos idos de 70, começam alguns movimentos que eu não considero mais pentecostal. O gospel é 80, mas já é o embrião do gospel. Os Estados Unidos, com a questão do elitismo, levou para os púlpitos o triunfalismo. Você é o cara, você consegue, você é o Thor de Deus na Terra. Você vai ter algumas igrejas falando sobre o triunfalismo, a teologia da prosperidade. Nos anos 80, você vai ter as igrejas emergentes e hoje as inclusas. Então, é basicamente isso aí, um pano de fundo, tá bom? Todo mundo entendeu ou não entendeu? Os coaches. A antropologia toma o lugar da cristologia, né? Deus torna-se algo que é para se lembrar e o homem fica linear, né? É interessante isso. Não, eu creio que nós temos sim condição de fazer as coisas, de prosperar, de andar, mas nunca desvinculado da dependência de Deus. Né? Jesus, que foi Jesus, cara. Juntar nós aqui tudo e não dar Jesus, ele falou que estava sob a plenitude do Espírito Santo, né? Então, amém? Porque senão a gente não tem razão, né, pastor? Fazer tudo isso, ser tudo isso. Não tem jeito, né? Ok. Pessoal de casa, eu sei que é muita informação, mas você está no seminário para aprender. Volta à gravação e se vira. Amém? Alguma pergunta aí, pessoal? Alguma dúvida? Alguma curiosidade que você queira saber desses períodos aí todos, não? Em caso alguém aí quer perguntar alguma coisa, tem alguma dúvida? Tem não, pastor. Para onde você vai? Tem não, Viviane? Tem não. Deixa eu só te fazer uma colocação. Sabe, tem umas janelinhas, as pessoas, ela pega uma parte da escrita. É? Eu não sei se tem condição de colocar ela assim. Deixa eu ver aqui se eu consigo mudar aqui para outro sistema. Espera um pouquinho. Tecnologia MRV. Vive, você pode fazer você mesma. Você pode tirar, clica em cima e move. Pode ser também, Viviane. Então, peraí. Onde está speaker, né, pessoal? Speaker e tal, não é isso? Sim, sim. É por aí. Bom, depois eu vejo isso aqui, senão vai perder um pouquinho de tempo. Vocês estão conseguindo ver a apostila aí? No 9, parece? No 9 aí? Então é a 10 agora, né? É a 10.
Ok, vamos anotar ali as palavras. Eu vou agora ao quadro, anotar as palavras. Vamos lá. Começou... Ixi, tem que apagar aqui. É a 10. Pessoal, esse bônus aqui, depois vocês pegam em casa direitinho, com calma, assistindo, viu? Porque se for colocar tudo na apostila, não cabe, vai virar um livro muito grosso. Vamos lá. Ó, começou, hein? Começou, espalhou, me ajuda aí. Espalhou. Central. Central. Em casa estão vendo aí o quadro? Então? Ok. Central, reunião. Reunião. Promoção da santidade. Promoção da santidade. Juntaram. Ok? Santidade. Ok? Promoveu. Vivência. Perfeição. Cristo. Cristo. Pensamentos. Começaram. Nacionais? Sim. Nacionais. Vamos conferir? Aqui, todo mundo já comigo lá? 1, 2, 3. Começou. Espalhou. Central. Reunião. Promoção da santidade. Juntaram. Santidade. Promoveu. Vivência. Perfeição. Cristo. Pensamentos. Começaram nacionais. Obrigado aí. Começou todo mundo, terminou só o Roberto. Vamos lá. Roberto chegou cedo, tá empolgado, tá falando, né? Tá, rapaz. Foi bem essa viagem, foi bem, né? Chegou na hora certa. Vamos lá. Vamos ao texto. No século XIX, começou no leste dos Estados Unidos e se espalhou pela nação uma renovada ênfase à santidade cristã. A figura central do movimento foi Phoebe Palmer, na cidade de Nova... Eu falei o Walter, né? Mas tinha outro Walter lá. Esse tudo bem, é o Phoebe, esse é o nome. Da cidade de Nova York, líder da reunião na terça-feira, onde havia uma associação chamada Promoção da Santidade, na qual bispos, educadores e outros clérigos metodistas se juntaram ao grupo original de senhoras em busca de santidade. Ó, começou com as irmãs, né? A reunião das irmãs, está vendo aí? Ao longo de 4 décadas, a senhora Palmer promoveu a fase metodista do movimento de santidade, busca e a vivência da inteira santificação, perfeição cristã em Cristo. Eram doutrinas defendidas pelos wesleyanos primitivos e difundiam esses pensamentos através de suas palestras públicas, escritas e também como editora do Guia para a Santidade. Em 1867, os ministros metodistas John Wood, John Inskip e outros começaram em Vineland, Nova Jersey, a primeira de uma longa série de sermões nacionais de avivamento. Já expliquei para vocês isso, não vou explicar de novo, só ler aqui, tá bom? Vamos usar outra parte de palavras que agora são poucas. Encontros, santidade,
santidade. Obrigado, Silêncio. Surgiram. Publicou. Significados. Incluindo. Alguma palavra esquecida aí, não? Incluindo. Outra vez eu vou só ler, porque eu já expliquei para vocês isso aqui no quadro, tá bom? Vamos ao texto. Aliás, vamos à listagem, né? 1, 2, 3. Altura. Encontro. Santidade. Presta atenção. Surgiram, publicou, significados, incluindo. Fica atento aí, hein? Vamos lá. Vamos ao texto. Também organizaram, nesta altura, a Associação Nacional de Encontros de Avivamento para a Promoção da Santidade, comumente conhecida como Associação Nacional de Santidade, hoje, Associação de Santidade Cristã. Até os primeiros anos do século XX, essa organização patrocinou reuniões de santidade através dos Estados Unidos. Só um ponto aqui. Irmãos, eu cresci nisso aqui, ó. Quer dizer, eu não sou de 1800, mas eu cresci nesses retiros espirituais. Olha, a frase que eu mais ouvia: pastor, leva meu filho para esse encontro, vê se dá um jeito nele. Em mim deu, né? Por quê? Porque tinha a ação do Espírito Santo nessas reuniões. Hoje em dia, os cartazes de piscina, de hotel, de pebolim. Rapaz, era manhã, tarde, noite, palestra, unção, poder, busca de poder, avivamento. Aí o pessoal fala assim, hoje a coisa mudou. É porque nós mudamos também, né? Nós mudamos também. Então, assim, eu fui muito criado nesses retiros espirituais, né? Final de semana, a gente ia de ônibus para as fazendas, buscar o Espírito Santo, né? Eu fui no monte, muitas vezes orar no monte. E fui bazar, pensando no monte, lá no monte. É interessante, né? Vivi esse tempo aqui, ó. Vamos ao texto, então. Não, já li esse texto aqui, né? Eu já li esse texto? Surgiram também associações locais e regionais de santidade em uma imprensa vital de santidade publicou muitos periódicos e livros. O testemunho prestado à santidade cristã desempenhou funções de diversos significados na fundação da Igreja Metodista Wesleyana, em 1853, Igreja Metodista Livre, em 1860, na Inglaterra, o Exército de Salvação, em 1865, nos anos 1880, desabrocharam novas igrejas distintivamente de santidade, incluindo a Igreja de Deus de Anderson, Indiana, e a Igreja de Deus da Santidade. Veja que esses movimentos aqui, ó, presta atenção, nós estamos falando de um ciclo de santidade, certo? Tem um ciclo aqui, ó, um ciclo de santidade, ok? Que está promovendo todo essa ênfase de santidade, de busca, de unção e tal. Esse ciclo aqui vai promover o próximo ciclo, que é o ciclo do evangelismo. Você vai ter, esse aqui é o século XIX, século XX e XXI. Você vai ter aqui, no Brasil, por exemplo, a Assembleia de Deus. Eu vou falar alguns nomes para vocês aqui, ó. Bernard Johnson. Alguém já viu esse nome uma vez? Hidekasa Takayama. Aquele do Paraná, rapaz, morreu cedo, que aquele cara era... O Mauro Ferreira. Mauro Ferreira, rapaz, aquele homem... Como você falou, outro você falou aí? Luiz Antônio. Napoleão Falcão, Gesiel Gomes, Rodolfo Beltemiller. Olha como é que eu lembro? Rodolfo Beltemiller. Esse movimento explode. Aqui eu tenho o pentecostal acontecendo, e explode o evangelismo no Brasil. Só que o próximo ciclo aqui, gente, é o ciclo da prosperidade. Prosperidade. E aí você vai ter um declínio. Agora está todo mundo desesperado para voltar para cá, está pregando de novo santidade, para começar a buscar o Espírito Santo. Parece que é uma, sabe? E eu fico... Benihim.
O povo não entende o que é santidade, não está entendendo o que é santidade, não. Porque nessa época aí, era a época que o domingo era o dia do Senhor. E domingo à tarde era evangelismo com força, ele arrastando gente para a igreja. E mesmo pregando a santidade, hoje o povo não entende o que é santidade, e perdeu esse. Não, e sem contar que santidade, para algumas coisas, virou legalismo, né? Tem essa também. Então, nós estamos hoje, a gente está vivendo exatamente esses ciclos aqui hoje, né? E eu fico preocupado porque eu faço parte desse momento. Né? É a nossa geração. Então... É que a gente está falando depois da prosperidade, que agora é o retorno. Pós-moderna. Pós-moderna. Sim. Eu vi uma pregação do pastor José Brandão. Sim. E ele falando assim, ó, nós estamos na quarta geração de pastores, na Assembleia de Deus. Teve os pioneiros e tal, vamos até agora. Nós estamos na quarta geração. Ele falou assim, eu me preocupo se vai haver a quinta e como será a quinta geração de pastores na Assembleia de Deus. Meu Deus do céu. Porque, tipo assim, ele estava pegando um trabalho de Gideon, ele falou assim, ó, o que eu estou pregando aqui, meu pai está sentado aqui atrás. Eu estou pregando, ele me ensinou, eu estou pregando, tipo assim, ele está vendo, ele está. Agora, assim, será que eu quero? Verdade, pastor. Eu lembro daquela dupla Otoniel e Osiel. Eu era bem criancinha. Eles com um violãozinho só, uma caixinha de som, né? Teve um culto que eles foram cantar lá em São Cristóvão. Não teve como ter culto mais. Na primeira música que eles cantaram, o fogo de Deus desceu naquele lugar. E hoje em dia tem que ter banda, luz, igreja preta, e aquele negócio todo de fumaça e nada. A gente participou de culto ainda, pastor. E na terça-feira, o nosso pastor ia dar estudo e não terminava o culto na terça-feira. Glória a Deus. Mas podemos voltar a isso aí. Em nome de Jesus. Não estamos mortos, não. Incluindo, vamos lá? Primeira palavra é tradição. Depois vem organização. Aí vem onda, tradição, a primeira palavra, tradição. Está no plural? Desculpa aí. Desculpa. Que bom que você estava atento, irmã. Obrigado. O Alberto nem viu isso aí, só você que viu. Tradições. Tradições. Onda. Necessitados. Envolvido. Suspiravam. Impulso. Incluindo. Organizaram. Denominação, é isso? Denominação. Realidade. Devem. Chamados. Ok. Muito bem. Vamos ao texto?
gente participou de várias cruzadas, assim, pastor, que fazia nessa nossa. Meu Deus. Sim. Esse cara até hoje, lá em Londres, os caras são. Vamos lá? Vamos ao texto. Várias outras tradições religiosas foram também influenciadas pelo movimento de santidade. Ocorreu a organização da União de Grupos de Santidade. Nos anos de 1890, despontou uma nova onda de grupos de santidade independentes, esses incluindo igrejas independentes, missões urbanas, casas de socorro a necessitados e associações missionárias e evangelísticas. Alguns entre o povo envolvido nessas organizações suspiravam por uma união que produzisse uma igreja nacional de santidade. Desse impulso nasceu o que é hoje a Igreja do Nazareno, em outubro de 1895, com Phineas Brice, doutor em divindade, e Joseph Whitney, médico, com cerca de 100 outras pessoas, incluindo Alice Baldwin, aí tem os nomes aí, uma lista aí, como membros das famílias Brice e Whitney. Organizaram a Igreja do Nazareno em Los Angeles. Desde o princípio, viram esta igreja como a primeira de uma denominação que pregava a realidade. Porque, desculpa, porque é meu, né? É porque a Nazareno ela vai ser uma das responsáveis pelo surgimento do pentecostalismo. Entendeu? Não que ela quisesse isso, mas o movimento que Deus criou nela deu essa ênfase para o Seymour, para o Gruna e para o Daniel, e outros mais, né? Desde o princípio, viram esta igreja como a primeira de uma denominação que pregava a realidade da inteira santificação recebida pela fé em Cristo. Mantiveram que os cristãos santificados pela fé devem seguir o exemplo de Cristo e pregar o evangelho ao pobre. Sentiram-se especialmente chamados para esse trabalho. Então, olha que bonito o trabalho do Espírito Santo nesse momento, né? Ele enche o crente e ele envia o crente. Mesma coisa de Atos, né? Encheu Atos lá e enviou. Então, é muito importante, a gente está sempre em avivamento, porque em avivamento ele promove sempre o evangelismo, né? Vamos finalizar, então? Alguma coisa aí, perguntar, acrescentar? Não? Amém. Vamos, então. Vamos terminar aí essa parte. A penúltima prova. E, ó. Tá, não, ainda não. Criam, representavam Cristo, organizaram declaração limitada? Limitada. Ordenação. É a última? Isso. Ordenação. Ordenação. Vamos ao texto? Eles criam que o refinamento e adornos... Sim. Agora vai vir a parte da doutrina que a Assembleia de Deus pegou no começo, sobre usos e costumes. E outros também, né? No caso, a Batista Nacional, que era mais uma questão de proteção ao mundanismo da igreja, depois virou legalismo, né? Aí você via pastores escolhendo por causa de brinco e tal. Bom, aí é outro papo, né? Vamos lá. Eles criam que o refinamento e adornos desnecessários das casas de culto não representavam o Espírito de Cristo, mas antes o Espírito do mundo. E que seus investimentos de tempo e dinheiro deviam fazer a ministérios que refletissem Cristo, para a salvação de almas e socorro ao necessitado. Eles organizaram desta forma a igreja, adotaram regras gerais, uma declaração de fé, uma estrutura baseada numa superintendência limitada, princípios para a consagração de diaconisas e a ordenação de presbíteros, bem como um ritual. Um ponto aqui. Você percebeu que o movimento acontece,
há um impulso missionário. Logo depois disso, você vai ter duas vertentes. A institucionalização, depois uma organização e o desviamento completo lá na frente. Aqui você vai ter outra vertente que é o contrário, que é o zelo excessivo, o cuidado excessivo, o protecionismo, para evitar que aconteça isso aqui. Aí você vai ter, logo na sequência, os anos 60, os anos 50, 60, 70, aqueles cultos de doutrina, que a doutrina era sobre usos e costumes. E havia até exclusão. Por exemplo, o irmão que apava a perna, usava brinco, batom, os irmãos, os rapazes que jogavam bola, e havia uma série de situações. Exatamente, short. Aí você vai ter aqui um problema chamado legalismo. Quer dizer, os exageros são problema. Entendeu? De qualquer lado que você for. Do lado do fanatismo, do outro lado, o conformismo, né? Então, é por isso que a Bíblia manda a gente ter mais equilibrado. Entre os dois, mesmo com os erros de cá, ainda fico mais que esse lado, porque pelo menos... Né, pastor? Fala aí. Mas, assim, se a gente olhar pela Bíblia, principalmente o que Deus instituiu para Arão e os seus filhos com ministração tabernáculo. Sim. Ele instituiu roupas. Isso aí a Bíblia a gente não pode mudar. Então, tipo assim, hoje a pessoa sobe no púlpito de qualquer jeito e está pregando a palavra, eu não concordo. Entendeu? Então, eu fico com radicalismo e direito também. Assim, porque, tipo assim, hoje tudo pode. Aí as pessoas perguntam assim, acontece, o senhor acabou de falar antes, hoje tem esse declínio, mas eu acho que vai puxando muito desse lado aí, porque existe a vaidade, que é natural, eu falo sempre, as pessoas têm que estar, né? Mas existe também a libertinagem, hoje está vendo uma libertinagem. Exato. Por isso que não bate o Espírito Santo, que a gente aprende, chega num tempo que se a gente colocar o que a gente aprendeu do Espírito Santo com o que está se vivendo hoje. Exato. E outro ponto aí, pastor, também, tudo que toma o lugar da cruz é preocupante. Tipo assim, é claro que eu não vou chegar aqui de short no culto. O pastor aqui, né, domingo de shortão no culto, um shortão, larga. Tá, claro, não vou chegar a fazer assim, a questão do bom senso, da ética. Né? Agora, dizer que eu vou para o inferno porque eu estou usando short também é outro parâmetro, é outro extremo. São dois extremos. Mas, por isso, tem que prevalecer o consenso. A igreja deve ser esse ponto de equilíbrio, esse ponto de consenso. Porque... Exatamente, também. O Espírito Santo ele vai dizer a você, né, o que pode e o que não. Essa é uma resposta muito, muito sábia. O pastor Paulo Leo Macalão foi um dos pioneiros, né, da segunda leva de pioneiros da Assembleia de Deus. Primeira leva, você vai ter os missionários holandeses, né, os holandeses, Nilstrom lá, suecos, né, Nilstrom, vários deles lá. Você vai ter depois o Levas Macalão, o Vasconcelos lá do norte, vai ter o Cícero Canto de Lima. A minha cabeça, que eu lembro? É isso aí, esses caras tudo aí. Então, aí depois vem a terceira geração, que vai ser o Nicodemo, vai ser o Pimentel, o Sebastião, o Zeneco lá de Alagoas, o Enoque de Castro lá de Paulo Belisário. Vou voltar no que o pastor José falou, o senhor está falando exatamente isso. Aí, então, nessa geração, como vai ser a próxima geração? Aí, tipo assim, eu me vejo daqui a 100 anos, a 50 anos, 20 anos para frente, esses jovens que estão sendo criados na igreja hoje, pregando, será que vai... será que Deus está moldando? Eu me preocupo e me questiono quanto isso. Será que Deus vai mudando, adaptando, ou será que foi uma regra muito difícil nós, na nossa geração, nós perdemos a nossa mocidade em termos, em regras que não eram necessárias? Ao mesmo tempo, a gente vai chegar lá no céu, aquelas pessoas que pregaram e sofreram por Cristo, porque acreditavam nisso. Como que vai ser esse ponto lá? E o que vai ser pregado daqui